Sejam bem-vindas. Hoje a gente está falando sobre os sabotadores. Toda terça-feira a gente está falando sobre os sabotadores que estão atuando na nossa vida. E hoje a gente está falando sobre o sabotador do perfeccionismo, que ele vai andar ali juntinho com o sabotador da salvadora. E também do autossuficiente. Quando a gente tem esses sabotadores, que não é um defeito, nós temos esses sabotadores. Mas em momentos da nossa vida, ele começa a ser algo que vai te impedir de avançar, de chegar aonde você quer chegar. Por quê? Quando a gente aprende sobre perfeccionismo na nossa vida, a gente aprende com um modelo que nós vimos, que normalmente pode estar vindo ali da mãe, ou então mãe afetiva, ou uma mãe biológica, sempre esse padrão feminino que vai estar acontecendo. Essa autossuficiência também a gente aprende, e isso a gente não aprende só na nossa família, mas no mundo, né? Talvez vocês tenham a mesma idade que eu, ou um pouquinho menos, eu tenho 46, e nisso a gente aprendeu que nós precisamos estudar para que nós possamos ser aquela pessoa que vai dar conta de fazer o que deve ser feito, sem depender de ninguém, sem precisar de ninguém. Então, a gente começa no mundo dessa forma, né? Com essa questão da gente ter que dar conta de tudo. E aí, nós já temos os modelos. Então, a gente está falando aí do perfeccionismo e da autossuficiente. E aí, vem um outro sabotador muito forte nas mulheres também, que é da salvadora. Daqui a pouco eu vou abrir para vocês também comentarem um pouco, mas já vai pensando aí, que muitas vezes, quem se identifica com isso? Você está aí no seu cantinho, você está aí fazendo as suas coisas, vivendo a sua vida, e chega gente de todos os lados com problemas dele, falando, não, vamos ali na Carol, porque a Carol é que consegue resolver, desenrolar isso. A Carla é super ágil, ela vai conseguir resolver. Não, a Nazaré, ela tem ali todos os contatos, vai resolver, e aí chega aquela bomba, aquela coisa enorme, para que você resolva. E aí mistura tudo. Por quê? Você começa essa autocobrança da que você tem que ser perfeita, porque se te chamaram, porque está confiando em você. Se está confiando em você, você tem que fazer jus a essa confiança. Você tem que deixar tudo muito bem feito. Só que isso vai acumulando, e chega uma hora que você chega numa exaustão muito grande. Porque vai ter um momento que você vai precisar de alguém e não vai ter ninguém para te apoiar. Normalmente é assim. E aí você começa a se sentir sozinha, você começa a se sentir, meu Deus, eu ajudo todo mundo eu ajudo, mas quando eu preciso, não tem ninguém. Isso acontecia muito na minha vida. E aí, muitas vezes, eu falava assim, eu parava as minhas coisas para apoiar e ajudar outras pessoas. E quando eu precisava, eu falava assim, eu acho que o fulano vai me ajudar, porque eu já apoiei ele, já ajudei ele em determinado momento. E muitas vezes a gente está passando por uma situação e a gente não é claro também, falando, né? Eu quero ajuda, porque eu estou precisando desse apoio, isso. Aí a gente fica contando, porque nós somos autossuficientes, né? Eu estou falando desse sabotador. E aí a gente começa a entender, chega para a pessoa e fala, então, estou passando por uma coisa assim, na expectativa de que essa pessoa vai agir como nós agiríamos. Porque se eu chego para você e você é perfeccionista, autossuficiente e salvadora, você já vai querer ajudar, você já vai querer organizar, você já vai querer fazer e tudo. E você acaba colocando essa expectativa na outra pessoa quando você conta uma situação sobre a vida dela, ou sobre a sua vida para ela. Então, você entra dentro de uma espiral no qual você não tem apoio emocional quando você precisa. E você começa a dar voz para esse sabotador, e aí ele começa te influenciando. Influenciando como? Tá vendo? Você ajuda todo mundo e agora não tem ninguém para te ajudar. Olha, você faz tudo direitinho, você faz tudo certinho e as coisas não dão certo para você. A autossuficiente fica naquele jeito, não, eu não vou nem falar nada, eu nem vou pedir ajuda, porque ninguém vai me ajudar, eu vou ter que resolver tudo sozinha. Então, esses sabotadores, eles vão estar impedindo você de crescer, impedindo você de avançar. Porque toda vez que você precisa subir um degrau, avançar um degrau, você já está exausta e cansada, porque você ajuda todo mundo e não sobra tempo para você. A perfeccionista vai estar falando ali para você, né? O sabotador perfeccionista vai estar falando, não é melhor nem pedir, por quê? Porque não vão fazer tão bem quanto você faz. E aí você vai começar a sofrer com isso. Você vai começar a ter dificuldade, por quê? Porque essa pessoa não faz tão bem quanto você, no seu julgamento. E aí começa esse ciclo vicioso de frustração, de exaustão, de tristeza, e parece que as coisas começam a travar dentro da sua vida. Salvadora gritando, né? Por que tinha que acontecer justamente quando você estava passando? Porque você precisava ser a salvadora dela. Então, é isso que acontece. A gente tem que estar atento a essas coisas na vida. Porque a vida vai estar entregando para a gente situações para reforçar esse sabotador. Para fazer com que ele fique mais forte. E aí, como que ele vai agir? Até aí, ele foi bom com você. O sabotador, ele é assim. Sabe aquele negócio morde e assopra? Sim. O sabotador... Boa noite, Ana. Seja bem-vinda, Anne. O sabotador, ele é assim. Ele coloca coisas boas e aí ele vai te reforçar positivamente. Aí vai passar o tempo, você se sentiu bem, porque você salvou essa mulher, porque você ajudou, você fez uma coisa boa.
Só que daí vai chegar um dia que você vai precisar de alguém para te salvar. E não vai ter ninguém. Nunca teve, nunca. Nem... Já colocou a mão na cabeça ali. Não vai ter ninguém para te salvar. Nunca teve, nunca. Simplesmente nessa hora é a hora que o sabotador é mau. É a hora que o sabotador vai te levar lá para o fundo do poço. Só que eu também sempre fui o tipo de pessoa o seguinte, eu nunca também fui aquele tipo de estar pedindo ajuda. Autossuficiente, que foi a que a gente falou agorinha. Sim, né? Aí uma vez a minha irmã, inclusive a minha irmã, depois assim, das minhas situações que eu passei tudo, um dia ela falou assim, eu nunca pensei que você tivesse passado por tudo isso, porque nós sempre achamos que você é tão forte que você nunca vai precisar de nós, e nós sempre precisamos de você. E é justamente isso. Então, sempre vai ter situações na qual todo mundo corre para você, todo mundo vem atrás de você, porque você já construiu isso. Só que isso cansa. Chega uma hora que você não aguenta mais. E Sim. Algumas pessoas, quando elas não estão... Porque aqui eu vou entrar em um assunto mais delicado, que é a depressão. A depressão, ela vai ter aspectos fisiológicos. Então, quando a gente está com B12 baixa, né? Eu sou naturopata, para quem está aqui a primeira vez. Eu sou naturopata, então trabalho e também entendo um pouco dessa questão aí de hormonal, vitaminas, de minerais, que vão impedir também o nosso desenvolvimento, o nosso desempenho. Então, se você está com B12 baixa, ferro baixo, o que vai acontecer? Você já tem uma predisposição alta à depressão, ao cansaço, à fadiga. Isso fisicamente, e vai refletir no mental. E tem o aspecto também da questão genética, de pessoas que já têm aí uma questão de depressão na família, que vai ter toda uma mudança neurológica, vamos colocar assim, para que você tenha essa predisposição à depressão. E aí o sabotador, ele vai agir te trazendo uma endorfina quando dá tudo certo, tipo, eu salvei essa mulher. Então, a endorfina, a dopamina, ela vai estar aqui trazendo aquela sensação de prazer. E aí deu tudo certo. Mas vai ter a hora que você vai precisar das pessoas, e aí ele vai falar, tá vendo? Você salva todo mundo e ninguém te salva. E aí é nessa hora que, se tiver esse desajuste de várias combinações, você pode entrar numa depressão por conta da exaustão, de ter que carregar sozinha, de ter que fazer sozinha. E você já aprendeu, ok, Carla? E você já aprendeu que você não pode contar com ninguém. E aí, você vai ficar deitada no fundo de uma cama, se martirizando e sem forças para sair. Então, essas lives de terça-feira, a mentoria, ela ajuda você a entender esses processos e a verificar o que precisa ser ajustado. Ah, a gente precisa ajustar isso? Então, é uma mentoria totalmente personalizada, justamente para a gente entender o seu momento e não só trazer esse conhecimento científico na questão dos sabotadores, o que está acontecendo, mas também de trazer esse suporte. Tá, identifiquei isso, agora o que eu vou fazer? É aquele acompanhamento, aquele dia a dia, para a gente poder realmente sair. E às vezes eu também tô, gente. Muitas vezes a gente vence em uma área e na outra área a gente tem que estar alerta para não cair. Essa questão do perfeccionismo. Nossa, eu já me libertei muito disso, já abandonei. Mas às vezes eu fico, não, tem que ser perfeito. Então eu não hoje eu não assumo, hoje eu já criei a minha estratégia. Eu não assumo responsabilidades de coisas que não é para mim, que eu naquele momento eu não posso. Mas até a gente conseguir dizer não para isso, a gente precisa construir em nós essa mudança de que, tudo bem, eu salvei todo mundo, mas agora eu não salvo mais. E aí vem aquela questão assim do dizer não, que é uma coisa muito difícil para quem sempre salvou todo mundo. Eu vejo que realmente isso é muito difícil, porque eu mesma, o que eu tenho sentido? Vergonha de dizer não. Tá entendendo? Sempre assim, porque eu sempre disse sim para tudo. Entendeu? E aí, quando pra mim dizer não é difícil. Hoje uma amiga tava no salão e me ligou, você pode buscar meu filho na escola porque eu preciso fazer o cabelo? E se você dissesse não? Não, e hoje eu disse não. Aí... Hoje eu cheguei e falei não. Eu não vou poder. Aí, tipo, ela mandou um monte de interrogação. Tipo, por quê? Tipo, o que aconteceu se você sempre fez? E aí? Aí ela me perguntou se eu tava muito ocupada. E aí eu resolvi fazer igual você falou. Eu falei, não, eu não estou ocupada, eu estou em casa, mas hoje eu não posso. E aí, o coração, como é que ficou? Eu fiquei me sentindo mal por eu ter feito isso. Mas eu tô vendo que o não é libertador. Parabéns, Nazaré. Aos poucos você vai construindo isso. Aos poucos você vai dando voz para Nazaré, que tá aí dentro, enterrada em um monte de coisas que foram colocando nela e ela só foi deixando, né? Olha a sua evolução da semana passada para essa semana. Não é a mesma mulher. Eu já evoluí. Não é a mesma mulher. Parabéns. A minha filha me ouviu falando no telefone, ela saiu lá da sala e veio aqui no carro. Aí ela olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Aí eu falei, não, eu só disse não. Meu Deus, que maravilha, a senhora sempre faz tudo para todo mundo. E sem contar que, só para vocês terem uma ideia, essa mesma pessoa, eu cuidei 6 meses dentro de um hospital. Quando eu adoeci, que eu fiquei internada só 10 dias.
Ela mandava mensagem pra minha filha e dizia assim, eu não posso ir no hospital ficar com a sua mãe porque eu sou idosa. A ver esses reforços acontecendo aí, né? Para falar, eu vou colocar aqui uma pergunta no chat. A pergunta é: qual o problema que não é meu e eu estou carregando? É uma atividade que a gente vai fazer e a gente vai se organizar aqui, porque ela vai ser muito importante para o resto da sua semana. Vai ser uma atividade que vai começar a mudar a sua perspectiva e as suas atitudes, igual a da Nazaré tem mudado nesses dias. Qual o problema que não é seu e você está carregando? Você quer entender qual é o padrão, porque você aprendeu com a sua mãe que ela parava a vida dela para salvar as outras pessoas, ajudar na hora, vamos colocar na hora da doença, né? Existem os sabotadores, que aqui a gente trabalha com os sabotadores. Os sabotadores, eles vão se manifestar em vários momentos e em várias situações. Então, não é que você tenha um perfil disso ou daquilo. Vai existir um perfil que é dominante, que ele aparece mais em todas as relações. Mas existem situações nas quais esse sabotador ele vai se evidenciar a mais, certo? Vamos primeiro colocar pingos nos is. A gente está falando de saúde. Então, quando a gente está falando de saúde, a gente tem que entender esse sabotador. Qual é esse sabotador? É o do perfeccionismo, que se você não fizer, ninguém vai fazer melhor que você, porque só você faz bem. São 9 sabotadores, eu tô falando hoje de 3 aqui, tá? Tem o do autossuficiente, que você vai lá e resolve, não precisa mais ninguém, já chega, mana, pode deixar que eu vou lá e resolvo essa situação da mamãe. Tem esse daí também, e tem esse de salvador, que você esquece de si para salvar o outro. Mas você trouxe uma situação de saúde, e aí a gente não pode avaliar só com um recorte de você estar falando sobre isso, porque dependendo da situação, você não é que você foi a salvadora pelo perfil dominante ou um outro perfil congruente, mas porque você viu uma necessidade, uma urgência. Então, vamos supor, a mãe caiu, não tem ninguém com carro, só você tem carro. Não é que você vai ser salvadora, é que você foi a única opção para salvar literalmente a vida da sua mãe. Então, um recorte não dá para poder falar é isso, aquilo outro. E é por isso que a gente tem a mentoria individual, que é para poder olhar todos os casos e aí sim falar algo com propriedade. Então, seria irresponsável eu chegar para você e falar é isso, dentro dessa situação. Agora, vamos supor que seja uma outra situação. É uma febre que aconteceu e a pessoa está lá com febre, tem a sua irmã que está lá na casa junto, ela pode dar um antitérmico, ela pode medir, aferir a pressão, ela pode resolver aquilo ali, aí ela te chama. Aí é uma situação totalmente diferente. Não há risco de vida eminente naquele momento para sua mãe. Aí você vai dizer não se você estiver livre desse sabotador. Se o seu sábio já estiver fluente. Agora, se você está na questão de salvadora, não, já estou comprando remédio, já estou indo, nem termina de ouvir. Você já corre e larga tudo. Isso é largar, é a salvadora. Quando você larga o que você está fazendo para ajudar e apoiar uma outra pessoa, mas ela poderia resolver sozinha, ela poderia tomar um medicamento sozinho e esperar mais um pouco. O salvador, ele larga tudo que é referente a ele para apoiar e ajudar, socorrer, salvar literalmente aquela pessoa. Então, tem essas situações que podem estar acontecendo. Então, a minha sugestão para você é que você pare e analise. Toda vez que te chamarem, você tem a opção de analisar. É risco de vida eminente? Se for risco de vida eminente, você vai tratar de uma forma. Agora, não há risco de vida, você vai tratar de outra forma. Vai terminar o que eu estou fazendo, vou organizar isso e vou com calma lá. Você pode até ir, mas com um tempo depois. Mas você não abandonou nada seu. Aí, vamos supor, a salvadora está com a panela no fogão, ela literalmente desliga tudo e vai do jeito que tá, sem trocar de roupa, sem pentear cabelo, sai desesperada. Mas agora, era esse perfil isso que acontecia. Assim, por exemplo, depois que eu vim morar com meu marido pra cá, ela me ligava falando que tava passando mal, e ela logo falava assim, eu vou morrer, desesperada, tô com falta de ar, vou morrer, tô muito mal. Aí eu largava meus filhos, largava tudo, pedia pra alguém ficar com meus filhos pra mim poder ir. Ela fazia agir dessa maneira, entendeu? Todo tempo falando que tá muito mal, mas só quando eu chegava lá, ela não tava tão mal, entendeu? Aí, na verdade, tem uma manipulação, né? Aí isso daí passou muitos anos. E quando foi agora, já tem acho mais 2 semanas, eu adoeci, porque como eu moro aqui em Belém do Pará, tá muita chuva e muda o clima, todo mundo adoece. Meu marido adoeceu, meu filho adoeceu, minha filha adoeceu, fui a última a adoecer. Então todo mundo adoeceu. Na semana que eu adoeci, ela passou mal, foi para na urgência. E aí ela ficou internada, ela me ligou de lá falando que ela ia com uma... Porque tá dando não sei nem dizer o que é, tá dando uma alteração, né? Ela já estão fazendo exame. Aí ela me ligou de lá da urgência, falando que ia ficar na área vermelha. Ela me ligou, eu tô muito mal, acho que eu vou morrer, não sei o que. Eu falei, mãe, meu irmão vai cuidar. Foi a primeira vez que meu irmão ficou e tomou a frente, porque ele viu, ele me ligou, eu tava com febre, passando mal aqui. E a minha filha também. Eu falei pra ele, não tem condição de eu ir ficar no hospital, que é muito frio e eu tava com febre. Falei, você vai ter que resolver essa situação, porque eu tô assim, mas só que ela fez aquela pressão, assim, eu tô muito mal, tu precisa vir pra cá, entendeu? E como ela é dona de uma lanchonete, ela também queria que eu fosse trabalhar no lugar dela pra tomar conta da escola, mesmo doente. Aí por isso que eu quero identificar, assim. Mas eu aprendi a dizer não. E você só não foi porque você estava doente. Então você precisava dessa doença. E aí você tem o padrão da sua mãe é de narcisista.
controladora, isso. ela tá te controlando ainda. Então, assim, a vida te permitiu passar por isso, e aí você tem que ver e romper esse relacionamento, fazendo uma carta para sua mãe, fazendo uma conversa com a sua mãe. Você não resolveu a situação ainda. Ah, tá. Então resolver com a conversa, né? Conversar com ela, tem que conversar com ele também, colocar os pingos nos is. Então, isso aconteceu para você ver que você precisa se posicionar. Você não está se posicionando. A gente tem que ter muito cuidado na vida da gente, porque às vezes a gente acredita que a gente está fazendo certo. E até está fazendo certo, mas não está indo na raiz, não está indo na profundidade da situação. A gente precisa ir nessa profundidade. Que profundidade é essa, Thaís? Eu tenho que conversar com a minha mãe, colocar ela no lugar dela. Mamãe, eu vou estar para a senhora assim, assim, assim. Mas do contrário, eu vou estar assim para minha família. Eu não sou filha única. Eu tenho essa situação. Não tem como. Tem que sair de cima do muro e colocar a mamãe no lugar. Anne, vou pedir para você falar. Acho que caiu dela aqui, que não está falando. Pode falar, Anne. Boa noite. Boa noite. É sobre também essa questão do dizer não. Aconteceu essa semana. Uma colega minha me pediu dinheiro emprestado. E a gente já conversou sobre prestar dinheiro nas lives anteriores, né? Uhum. Então, eu até fiquei, poxa vida, eu não tenho no momento agora. E não tinha como eu mostrar pra ela mesmo. Espera, neném. E ela ficou diferente. Eu percebi que eu liguei pra ela. Eu liguei pra ela no sábado. Foi durante a semana que ela me pediu pra pagar água. R$250. Porque cortaram a água dela. Aquela mesma. Sempre cortam a água ou cortam a luz. Aí ela sai pedindo, né? E aí ela ficou diferente. Eu liguei no sábado pra saber como é que ela tava. E tava lá e me cortando na conversa, né? Eu percebi, ficou chateada porque eu não emprestei o dinheiro, eu acho. Não sei. Mas o que eu percebo é que quanto mais a gente é disponível para as pessoas, me empresta R$250. Então, eu já dei carona, já levei, já busquei, olha, já fiz tanta coisa. Assim, porque eu sei da dificuldade da pessoa, né? Então, se eu posso e eu conseguir dentro do meu horário e dar, eu vou, não me nego. E já fiz várias coisas que as pessoas que não têm a consciência, não tem assim uma... Não, ela fez, até tá no momento que não tá, sei lá, o porquê eu não pude emprestar pra ela. E não entende. Aí fica com raiva, se chateia. Eu fiquei mal porque eu não pude emprestar o dinheiro, mas eu disse que não podia porque eu tô querendo me posicionar de outra maneira, porque se eu tenho, eu posso, eu vou, as pessoas, elas montam em cima da gente, né? A Anne tem, a Anne vai, como já me mandaram mensagem uma vez, só me lembrei de ti, né? E eu cedi, eu emprestei. Aí eu fico pensando assim, todo mundo, todo lugar, qualquer situação, as pessoas elas têm, não é que não dizem não, mas tem os obstáculos, tem algumas coisas ali que as pessoas impõem para não ser tão fácil as coisas como eu vinha fazendo, né? Porque comigo era mais ou menos assim. O Zé aqui, o meu marido vive brigando comigo, né? Não é assim, não pode ser assim. Eu nunca entendia. Eu vou te fazer duas perguntas. Já houve alguém que você arrumou dinheiro e essa pessoa não te pagou? Já. Tenta somar aí na sua cabeça quanto mais ou menos a sua vida inteira você já deu e as pessoas não te pagaram. Eu nunca emprestei muito, né? Esse valor foi mas o maior. Assim, você acha que dá uns R$2.000? Não dá não, porque é muito assim ao longo do tempo, né? Mas é mais assim, quando a gente já passou a ter o mercado. Eu acho que as pessoas pensam que o dinheiro é fácil, né? Na verdade, você vê dinheiro entrando, acha que você tem dinheiro o tempo todo. Por que eu te pergunto isso? Porque você tem um sonho para realizar esse ano, que é de viajar com a sua família. Uhum. Quando você salva as pessoas, alguém está perdendo. E quem é que está perdendo dentro desse exemplo que eu estou dando? A sua família. Você. Então, você agiu muito bem. Parabéns por ter dito não. Eu realmente fico muito feliz quando eu vejo vocês crescendo e fazendo isso. Mas agora, outra pergunta. Peraí, rapidinho, antes de tu falar. Outra pergunta. Qual sentimento vem quando você olha para essa vizinha agora ou você pensa nela? Qual sentimento vem em você? Eu fico com um sentimento assim, eu fiquei no dia, né, eu fiquei triste, mas assim, eu não fiquei não, porque as pessoas, elas têm que entender, se organizar na vida, né? A gente busca uma organização, busca um planejamento das finanças, né? É que eu, assim, sou muito mão aberta, né? Então, eu tenho que começar a organizar isso e melhorar. Mas o sentimento que eu tive, assim, não foi de... Não consegui ter, assim, pena ou... Eu fiquei mal comigo, fiquei muito mal comigo e ao mesmo tempo me senti bem. E culpada, assim, um pouco culpada. Porque mas essa culpa não é sua. Não é, pois é. Olha só como é interessante quando a gente começa a frequentar a mesma casa. Estou dizendo no caso de estar sempre aqui comigo e eu já começo a conhecer vocês. E me veio muita coisa aqui do que eu estou ouvindo e eu não me senti assim tão mal assim. Mas eu senti. Olha só, agora o que eu vou te perguntar? Mais uma coisa. A Anne, para quem está aqui a primeira vez, ela já é uma mentorada já, que tem crescido muito em vários aspectos. Mas ela tem uma história de que quando ela era pequena, ela ganhou R$5. E esses R$5, ela fez muita coisa. No meu Instagram tem a história da menina dos R$5, que é ela. E eu estava até escrevendo uma outra coisa, depois eu vou te mandar, sobre a menina dos R$5. Mas foi essa menina. Você escreveu a carta que eu pedi para você escrever para ela? Para a menina de R$5, que ela já poderia descansar, que agora você já está cuidando de tudo? Comecei a fazer, não terminei com essa nenenzinha que estava dodói. Eu sabia! Eu fiz uma carta. Eu sabia! Porque você está sentindo a culpa de não ter ajudado uma família. E a menina dos R$5 não salvou a família dela. Tá vendo onde é que tá? A gente tem que resolver. Por quê? Porque depois vai acontecer de novo e essa culpa... Porque assim, lá no fundinho tem uma dorzinha assim, porque a gente é ser humano e tudo, mas a gente tem que ter um entendimento. Olha, ela se meteu nisso.
Ela tem que resolver, tem que se organizar. Você pode ajudar de outras formas, não dando dinheiro. Amiga, olha só, eu tô precisando de uma passagem de roupa. Posso te pagar por isso. Amiga, eu tô precisando disso aqui. Você quer? Então vamos combinar. Toda semana eu te pago R$ 50 para você vir aqui. Aí ela vai, resolve isso e faz. Como ela faz para aquela outra pessoa que também não ajuda ela. Entende? Mas você precisa fechar esse seu ciclo com a menina de R$ 5. E você tem que fazer isso até sábado. Já vou te dar um prazo para você fazer. Vou fazer, sim. Não, e com essa situação me lembrei dos R$ 5. Me lembrei, toda a conversa assim me veio na cabeça. É um ciclo que eu fechei. Eu considero que fechei esse negócio de emprestar. Não tenho, não posso. Em primeiro lugar é aqui, minhas filhas, eu preciso dar assistência, eu preciso disso, daquilo, né? A manutenção de repente acontece alguma coisa, eu preciso. Ninguém vai vir aqui me socorrer, não. Ninguém vai vir aqui me ajudar, não. Eu duvido. Eu sempre falo isso, eu duvido se alguém vai vir aqui me emprestar ou me arranjar na hora. Igual eu fazia, ou alguém vem aqui e me pede, na hora eu vou lá, eu já fiz isso. Peguei o carro aqui, fui lá, ajudei. Várias vezes. A gente tem essa síndrome da Mulher Maravilha, que tem que ajudar, tem que resolver e tudo, né? Vamos parar com isso. Raquel, vamos lá, você agora. Thaís, a minha dúvida, sei que é meio difícil de analisar, mas, por exemplo, essa pessoa que a Anne traz, que sempre pede dinheiro, alguma coisa, ela também tem um sabotador. Essa pessoa, ela é a vítima? Não, aí no caso, esse não é um sabotador. Esse é um modus operandi dela de se colocar como vítima. Ela sempre se coloca como uma vítima. E uma vítima uma vítima manipuladora. Ela está sempre manipulando situações. E essas situações dela sempre vão acontecer para reforçar que ela precisa das pessoas. Vai ser mais ou menos isso. Mas é aquele negócio. Ela não quer enxergar isso. Se a Anne fizer essa proposta do dinheiro para ela passar a roupa da Anne, alguma coisa assim, ela não vai aceitar. Por quê? Porque ela vai ter que ser protagonista. E ela não sabe ser protagonista. Entende? É a mesma coisa de uma pessoa que ela só sabe pedir. Na hora que é para ela pagar ou fazer uma troca, pagar de alguma forma, ela já pula fora. Por quê? Porque senão ela vai deixar de ser vítima e aí vai começar a ser protagonista. E aí ela não está preparada para isso. Ela não está preparada para isso. Então, assim, hoje uma amiga minha me disse assim, ó, tô muito confusa, isso e aquilo. Eu falei, quer ajuda? Ela falou, eu tô tão confusa que eu não sei. Aí eu já disse pra ela, não, mas eu posso te encontrar, não sei o que. Depois não. Primeiro ela me responde se ela quer ajuda, se eu puder ajudar de alguma forma eu vou ajudar, mas... Aí veio o freio de mão um pouco puxado, mas o primeiro ímpeto foi tipo... Aí eu pensei, não, eu vou perguntar e vou esperar a resposta da pessoa. Ela tem que tomar uma decisão do que ela precisa, pelo menos, né? Ou levantar a mão e dizer, olha, me ajuda com isso e aquilo, né? Assim, genérico não dá. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta, Raquel. Tá. Se fosse em dezembro do ano passado, você teria essa mesma resposta? Não, com certeza não. Gente, esse é o poder de se andar em grupo, o poder de você ter um acompanhamento individual e personalizado. Você começa a identificar as coisas conforme porque a gente segue um raciocínio lógico aqui. E essas mudanças começam a acontecer de uma forma assim, ó, uau, surreal. Quando você vê, você fala, caraca, eu disse não e não estou sentindo nada. Eu não sou mais a salvadora dos outros, agora eu sou a minha salvadora. Eu estou salvando a mim primeiro. Porque quando você coloca assim, porque normalmente a mulher que ela é a salvadora, a perfeccionista, a autossuficiente, ela é assim. Eu, por exemplo, estou aqui no meu canto. Aí alguém chega e fala, vamos colocar o meu companheiro, chega no trabalho, teve uma reunião e não sei o quê, eu não sei o que eu falo e tal, e tal, e tal. Aí eu já vou falar. Ah, tu deve falar assim, tu deve fazer isso, deve fazer aquilo. Essa era a Thaís, que não tinha uma rotina de conhecimento, de busca e tudo. Hoje em dia, quando ele chega e eu conversa isso, eu pergunto para ele, você quer que eu te diga alguma coisa? O que você pensou? Como é que é? E aí ele começa a falar. E aí se ele fala assim, tá, no meu lugar você faria o quê? Aí ele me pediu ajuda de um jeito, não, eu quero saber, mas ele pediu ajuda. E aí eu me posiciono. Muitas vezes, falando de relacionamento, a gente faz o nosso homem deixar de ser o homem, porque ele nem pediu a nossa ajuda, às vezes ele só quer desabafar. Às vezes ele só quer falar. E você só tem que ter uma escutativa. Escutativa é falar assim, nossa, amor, é verdade, né? Às vezes ele só quer isso. Às vezes a sua amiga só quer isso. Mas aí você já vem com resposta, com resultado, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. E aí você se meteu na vida da pessoa, mas a pessoa, ela não quer resolver. Anne, essa sua amiga, ela quer essa ajuda, ela não quer resolver o problema. Porque, veja bem, você poderia pagar R$ 50 por semana para ela passar as roupas na sua casa, não poderia? Ela teria R$ 200 por semana, ela pagaria a água dela e ainda sobraria. Todos os meses. Mas ela não quer isso. Ela quer o quê? Ela quer ser a vítima para que você esteja salvando. Só que agora você não é mais salvadora. Agora você é uma mulher que cuida da sua vida, da sua família, e a sua prioridade é você, suas filhas pequenas e o seu marido. Depois, mas alguns meses atrás, você também não conseguiria dizer esse não dessa forma mais tranquila, não é?
A mesma coisa a Nazaré, quando chegou aqui e contou no primeiro momento que ela conseguiu dizer não para uma colega que estava fazendo as unhas no salão e não podia buscar o filho. Gente, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu iria controlar no horário. E aí eu ia chegar na manicure, não vai, dá tempo de fazer em meia hora? Ah, não dá, então vai ficar para outro dia. Eu não tenho que ficar pegando a vida da outra pessoa para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Do mesmo jeito a Carla, que está aqui toda terça-feira buscando, aprendendo, conhecendo um pouco mais para desenvolver os nãos na vida dela, para enxergar essas situações que têm aparecido. Numa época atrás, uns 2 anos atrás, eu estava muito sobrecarregada, digamos, de coisas, situações da igreja, trabalho, as coisas assim que eu ficava tentando. E a gente não quer, deixa eu tentar explicar. Eu não tenho assim à frente da situação, mas dá para resolver, poderia ser dessa maneira. Por que não fazem assim? Só que não tinha assim um momento para mim fazer, falar, entendeu? E isso tava muito pesado na minha cabeça, tava me sobrecarregando o emocional. Eu conversei com meu marido uma vez aqui, aí eu até chorei, eu coloquei para fora tudo que eu queria falar. E acho que ele entendeu. Aí eu falei, eu não vou mais me envolver em nada, eu não quero mais saber de nada, porque a gente fica sobrecarrega muito a mente da gente, né? Questões assim que eu vejo que daria pra ser de outra maneira, não sei. Aí eu tava desse jeito, mas isso passou. E dali eu não consigo, eu não busco absorver. Na minha sogra tem problema, na casa da minha mãe tem problema, na igreja tem problema, essa minha colega tem, mas eu não pego pra mim. Consegui dizer o não pra ela essa semana que ela me pediu de manhã, ela mandou mensagem pedindo dinheiro da água, eu digo, não tenho. Ninguém entende isso, ninguém quer saber disso. Ele quer saber se eu tenho, se eu não tenho, eu sou ruim. Então, é difícil. Mas aí eu disse pra ela que eu não tinha. E é isso, mas assim, problema dos outros eu busco não absorver. Tô tentando me resolver, porque eu já conversei contigo sobre, né, a mulher do futuro que eu quero ser, e pra eu ser ela e chegar até lá, que eu sempre falo aqui dos 40 anos, que eu já tô quase lá, eu quero, né, ir alcançando os meus objetivos. Eu preciso dele, eu preciso de tempo, então absorver tudo que tá acontecendo externo, não dá. A gente se sobrecarrega o emocional e vai paralisando. Tudo que você está vivendo, o que a gente observa? Que é uma pessoa que está disposta e está fazendo o que tem que ser feito. E hoje até, o meu dia também foi bem corrido hoje. E hoje eu fiz o mínimo possível, mas eu fiz. Então, eu já falei isso para vocês dentro das imersões, das nossas aulas. Nem que seja o mínimo da sua rotina, mas você tem que fazer. Porque você está ali fortalecendo o seu sistema neural de que você tem uma rotina, que você tem obrigações. Se alguma coisa surgir, você ainda assim segue a sua rotina, segue a sua obrigação. E para quem está começando aqui nas terças-feiras com a gente trabalha dentro de uma imersão que eu tenho, que são 5 dias, que a gente faz o quê? A gente coloca e constrói o passado como um lugar de pesquisa. E a gente começa a se libertar dele para a gente ir para um futuro bem próximo, que a gente começa a construir com essa libertação. Então, assim, o primeiro passo é a gente cuidar da gente, a gente ter essa transformação, e aí depois a gente começa a desenvolver o financeiro, o profissional e tudo. Mas se a gente não conseguir dizer esses nãos, se a gente não conseguir ver aonde nós estamos querendo e agarrando para ser perfeccionista, a gente não consegue aflorar em outras áreas. Porque enquanto a perfeccionista estiver aí, você vai tentar várias coisas, mas como você quer tudo perfeito, você quer tudo certo, tem que ser daquele jeito, vai chegar um momento que você vai travar. E nesse momento que você trava, é o momento que você desiste. E aí lembra daquela questão que eu falei, tanto da endorfina quanto da dopamina? Ela vai parar de motivar teu cérebro, porque ela vai parar de ser produzida, e aí você vai entrar numa exaustão. E é essa exaustão que te faz questionar, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe? O autossuficiente, esse sabotador, ele impede de você ter suporte, de você pedir ajuda, de você falar. Eu comecei a live aqui no Instagram e estava falando, né? A mulher que ela quer ser autossuficiente, e eu aprendi que a gente deve ser assim em alguns momentos. O ano passado, em julho, eu comecei a fazer uma reforma aqui em casa, e aí uns móveis eu tirei. Eu vou fazer uns móveis para mim. Fui lá, comprei maquita, comprei isso, comprei aquilo para poder virar marceneira. Gente, eu preciso disso? Não, eu não preciso. Mas naquele momento eu queria ocupar a minha vida com alguma coisa, ocupar o meu tempo, a minha mente. Vou fazer tá ali. A maquita parada, as madeiras paradas, tudo parado. Aí essa semana eu até falei já com o Daniel, falei, não, já vou chamar o marceneiro para fazer alguma coisa. Preciso de suporte. Porque, eu via lá no TikTok que eu nem uso muito, mas assim, a gente vê esses vídeos, né? Faça você mesmo. Vou fazer eu mesma. Isso é autossuficiência, eu não tenho necessidade de fazer isso. Mas queria fazer, queria me ocupar, porque eu posso, eu sei, eu vou fazer. E aí é mais um projeto abandonado. Então, quando a gente fala dessa questão de autossuficiente, a gente impede que as pessoas ajudem a gente para de contratar. Se eu posso contratar alguém para fazer alguma coisa, e aí lembra da gente falar de produção e ocupação? Lembra que eu já falei isso? Ou me ocupando com uma coisa que não é produtiva. Eu me ocupando com uma coisa que não vai trazer uma solução para as mulheres que eu trabalho, para as minhas mentoradas, para as minhas alunas. Então, aí eu começo a ter todo esse problema. E a salvadora, ela é aquela... vai estar trazendo aquela sobrecarga. Sabe assim, aquele dia exaustivo que você fala assim, ai meu Deus, eu não aguento mais, eu só quero um minuto de paz. Então assim, se você tá nesses momentos aí, você precisa
parar e construir o seu não. Para construir o seu não, você precisa entender por que eu não sei dizer não. Por que é tão difícil para mim? Dizer não é tão desafiador. A gente tem que entender. Isso a gente só entende quando a gente busca, quando a gente se aprofunda e principalmente quando a gente se dispõe. Às vezes a gente mexe em umas coisinhas que aconteceram, que às vezes dói um pouquinho, mas a mudança ela vem quando a gente deixa de ser superficial. A transformação ela vai vir quando a gente deixa de lado o medo e a vergonha. E não é fácil. E eu sei que sozinha a gente não consegue. Sozinha você vai ver o que tem para fazer. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer a carta, eu tenho que ter a conversa, eu tenho que fazer protocolo, eu tenho que fazer atividade. Você sabe tudo o que tem que fazer. Mas você não faz. Por quê? Porque sozinho a gente não faz. A gente precisa de alguém ali cutucando, falando, como eu disse para a Anne, até sábado é a carta. Querendo ou não, tem que fazer. Ah, vai sofrer, vai doer, isso, aquilo, aquilo outro. Não. Nazaré, a gente fez uma atividade. No outro dia, a Nazaré já estava fazendo o que tinha que ser feito. E aí isso vai construindo essa força. Gente, micro vitórias. Às vezes, a gente quer ter a vitória completa. Você levantar no horário que você se propôs, já é uma vitória. Comemore. Não espere ser aquela vitória maior do mundo. Seja aquela pessoa que comemora as pequenas coisas. Arrumou a cama, tomou aquele café do jeito que é para tomar, fez aquela comida com menos óleo, não comeu açúcar naquele dia. Isso são vitórias que você pode comemorar. Às vezes a gente precisa começar com coisinhas pequenas para a gente criar força e ir para as coisas maiores. E hoje, o meu desafio para você é isso. Você está sendo salvadora? Anote quem você quer salvar e por que você tem que salvar essa pessoa. Você está sendo perfeccionista? Para quem? Quem é que tem que ver que você sabe fazer e saber bem feito, fazer bem feito? Você está sendo autossuficiente? Quem foi que deixou de fazer por você? E agora você precisa fazer. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. E, às vezes, a gente parar e olhar essas coisas, elas doem um pouco. Mas eu garanto para você que essa dor, ela é o prenúncio de muitas alegrias. Muitas alegrias. E eu vou estar disponível, todas vocês têm o meu contato. Todas vocês podem me chamar e a gente aprofundar nisso aí, sem nenhum problema. Terça-feira a gente está aqui de volta. Gente, eu quero dizer boa noite para vocês. Eu quero agradecer, Marli tá aí também, caladinha, quietinha. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que eu acredito que é um chamado. Boa noite, Carla. Um chamado, um ministério para poder estar apoiando mulheres a construir não, a construir sim, a construir tudo que tem que ser construído e viver o melhor dessa terra. Tá bom, gente? Boa noite. A gente se vê durante a semana. Algumas eu vou estar encontrando no privado, no particular durante a semana. E também a gente se vê na terça-feira. Terça-feira vocês têm compromisso comigo. Tchau, beijo. Até terça. Até, tchau. Obrigada, Marli. Beijo.